essa semana especialmente, né? Parece que tem tido mais notícias complicadas e parece que a situação está mais alarmante, né? Como que tem sido a sua rotina nesse início de ano? Como que está a situação nos locais onde você trabalha, em termos de ocupação de leitos, pessoas infectadas? A nossa rotina agora está bem complicada aqui, porque assim, antes, no ano passado, na verdade, quando iniciou a pandemia, estava grave sim, tinham vagas, não tinha essas variantes, assim, estava bem menos complicado, né? A gente tinha um outro suporte, agora não. Agora, simplesmente, nós temos as UTIs lotadas, as UPAs lotadas, os municípios de origem onde o suporte bem menor, assim, questões de ventilador, a maioria das origens não tem respiradores mecânicos, tudo ventilador mecânico, né? E os pacientes simplesmente estão ficando sem ter para onde ir. E quando eles conseguem chegar nos hospitais de referência ou até na UPA, onde é um local que já tem ventilador mecânico, e ainda assim não muitos, né? Às vezes tem 2, 3, né? Eles já estão num estágio assim que a gente só se vê enxugando gelo, na verdade. Então, a gente acaba, por mais que se preconiza ali agora, voltou a se preconizar a intubação precoce, a grande maioria das vezes a gente não consegue fazer. Acaba sendo tardia mesmo, acaba intubando o paciente já em insuficiência respiratória, porque não tem ventilador na origem, porque às vezes não tem medicação para sedar o paciente na origem. Então, assim, infelizmente o paciente está ficando cada vez mais sem assistência, sabe? Não é uma crítica em relação sem assistência, em relação ao que o município pode fazer de forma alguma, mas é em questão assim da proporção que isso se tornou. É a primeira vez que a realidade é essa, desde que começou a pandemia, ou já teve outros momentos em que a situação também estava crítica, mas vocês conseguiram remediar de alguma forma? Não. Desde o início da pandemia, por exemplo, é a primeira vez que tem 7 pacientes entubados numa UPA aqui em Pato Branco, por exemplo, sabe? Então, assim, não chegou até a ser... A primeira onda não teve essa proporção toda, sabe? De forma alguma. E na primeira onda, havia, assim, houveram vários óbitos, só que, assim, a gente não via paciente de 14 anos morrendo, não via jovens de 23 anos morrendo, igual está acontecendo agora, sabe? Em 3 dias de evolução de doença, 4 dias de evolução de doença. Quando você vai lá, faz o que dá para fazer, né? Enquanto as pessoas não estão vacinadas, e depois de alguns dias, sabe que ela já morreu de novo. Também, né? Uhum. Antes de eu começar a gravar, você estava falando que está em 2 cidades diferentes, né? Você pode contar um pouquinho sobre como tem sido a realidade desses 2 municípios? Tá. Também na diferenciação mesmo dos 2? Isso, então, Chopinzinho é um dos municípios os quais tem uma UTI só para Covid lá, né? Então, assim, o movimento lá, nós temos no SAMU, é bem maior, levando os pacientes para UTI. Lá já está 100% de lotação. A UTI não fica com 9 pacientes, lá são 10 leitos, a UTI não fica com 9 leitos, ela está sempre com 10 leitos. Se o paciente tem alta, em seguida já aceita outro paciente, ou se ele falece, também já tem vários pacientes na fila para esses leitos de UTI, né? E o hospital também sempre lotado, a enfermaria do hospital extremamente lotado, assim, não tá tendo vaga em enfermaria, para ter uma ideia, tá? Essa é a realidade de Chopin. No caso do SAMU, lá em Chopin, como eu te falei, o fluxo é maior em relação às transferências, porque nós levamos os pacientes para lá. Então, às vezes, a gente entra numa ocorrência de um paciente, a gente tem que pegar ele em outro município e trazer para cá. Por quê? Porque nós já trouxemos o nosso ambiente e já desinfectamos todo o nosso ambiente, a nossa ambulância nesse local. Então, isso está mudou muito a nossa rotina. Por quê? Porque no começo, como nós estávamos falando de como era antes e como é agora, né? No começo a gente assumiu o plantão, 7 horas, entrava as ocorrências, tinha politrauma, tinha transferência de paciente clínico, só que via de regra sempre às 19 horas acabou o plantão ali, né? E agora não. Agora entra a ocorrência, tem transferência Covid, a gente tem que colocar mais um avental de brim,
máscara sempre N95, coloca face shield, óculos, tudo, e a gente fica paramentado. Às vezes a transferência demora 4 horas, se a gente tiver que estabilizar o paciente na origem, às vezes 6. E nessas 6 horas a gente não pode colocar a mão em nada, não pode tomar água, não pode nada. E isso mudou, assim, absurdamente a nossa rotina. Tá, assim, tá inenarrável. Qual será que é a maior dificuldade, assim, para as pessoas se preocuparem mesmo, terem uma consciência maior em se cuidar, tentar respeitar as medidas de prevenção? As pessoas simplesmente, assim, se elas não passarem a respeitar isso agora, elas vão morrer em casa. Elas vão morrer em casa. Por quê? Porque as UTIs estão lotadas, as UPAs estão lotadas, os pronto-atendimentos da origem estão lotados, e o SAMU faz todas as transferências interhospitalares, entre UPA e hospital, entre as origens e os destinos, né? As referências, e em domicílio até o hospital também, porque é quando eles ligam 192, nós que vamos até lá. Então, se tudo está lotado, vai chegar um momento em que as ambulâncias vão precisar prestar atendimento em casa e vão ficar com o paciente na maca. E não vai ter maca para esse paciente descer em nenhum outro local. E vai chegar um momento que todas as ambulâncias estarão lotadas também. E as pessoas vão começar a morrer em casa sem oxigênio, sem o mínimo. Isso que vai acontecer. E qual é a previsão que dá para fazer, levando em consideração essa velocidade de vacinação? Se for pensar que já faz 3 meses, né, que começou a campanha, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo. Né? Da forma que está, me diz, vai ter mais quanto tempo de pandemia? Pelo menos 1 ano. Da forma que está, pelo menos mais 1 ano, né? Hoje já foi assinado, né, pelo presidente a compra de novas vacinas, e aí pode ser que melhore, mas enquanto isso não acontece, vai continuar com tudo cheio. Nós, essa semana, nesses últimos dias, foi feito lockdown aqui, então, assim, esse lockdown vai fazer com que as pessoas não morram de falta de ar na rua, nem em casa, né? Porque se tivesse chegando ainda, se tivesse acontecendo isso, se isso for acontecendo na proporção que estava agora, daqui 15 dias a 20 dias, que vai ter o efeito do lockdown de agora, vai ser nesse período, simplesmente as pessoas iam morrer no corredor das UPAs, sem nem oxigênio. Não estamos nem falando de intubação e ventilação mecânica, nós estamos falando de oxigênio, morrer com falta de ar. Então, assim, eu não vejo nenhuma solução. Então, a população não foi vacinada logo, não vejo. E os profissionais estão, assim, extremamente cansados. Eles estão trabalhando já, quero para trabalhar em 10, estão trabalhando em 5, querem em 20, estão trabalhando em 10. E desses ainda estão sendo afastados, porque alguns estão com Covid, outros familiares estão com Covid, então tem que ficar em isolamento também. Então, assim, está muito crítico, muito crítico. E pensando em como era o trabalho antes de começar a pandemia, mudou de uma forma muito drástica a rotina de atendimento de vocês? Não só agora nesse momento mais crítico que a gente está, mas pensando até lá no início de 2020, quando começou a pandemia e tal, quais foram as principais mudanças assim na sua rotina? Mudou completamente. Mudou em tudo, por exemplo, e como eu tinha dito antes, né, horário de terminar o plantão, teoricamente tinha esse horário de terminar o plantão, porque se tivesse transferência a longa distância, sempre fazíamos interceptação, o município interceptava o outro, para que as duas equipes pudessem retornar mais ou menos no mesmo horário, né, para as bases e, enfim, terminar o plantão, e agora simplesmente não. Semana passada nós tivemos uma transferência que um plantão de 6 horas se tornou quase um plantão de 18, né? E isso vai ficar cada vez mais comum. E ainda não estamos precisando ficar parados com ambulância, com pacientes em cima da maca no hospital.
e que ainda vai acontecer se continuar dessa forma, né? E infelizmente isso ainda vai acabar acontecendo aqui. Ainda não está como está em São Paulo, que o SAMU fica com as macas presas nos hospitais, nada disso, né? Mas infelizmente está chegando ao ponto que vai acontecer, porque no meio de toda essa pandemia, mas as pessoas, elas não vão deixar de infartar, não vão deixar de ter um derrame, não vão, então tudo aquilo que municípios, que as referências já supriam, ainda tem o Covid, né? Então, e assim, não tem espaço físico, na verdade, para tudo isso, né? Não tem. Uhum. É bem diferente, assim, e o estresse, né? Os funcionários são bem mais estressados, assim, quando a gente vai trabalhar na regulação também, né? Desde quem atende o telefone, que passa pra gente, aí depois a gente encaminha a ambulância, para quem encaminha a ambulância, você vê assim que tá todo mundo já à flor da pele, que tá ali trabalhando, não sabe como que tá o filho, se que o seu filho tá doente, se não, sabe? Tá todo mundo à flor da pele já. Mas pelo tempo mesmo que está nessa rotina exaustiva, você acha? Exatamente, pelo tempo e porque assim só tá piorando. Quando nós estamos na ambulância, nós ficamos sempre em três, no caso da Alfa, da ambulância, quando ela tem o médico, né? A médica, médico ou médica, enfermeiro e o condutor. Então a gente chega, já se olha assim, não sabe o que vai acontecer, que hora que vai chegar, que hora que vamos chegar, se a transferência vai ser aqui dentro do estado, se vai ser fora do estado, para onde que vai ser, porque quem regula é a macro-regional, né? E simplesmente nós ficamos assim, sem saber o que vai acontecer, se vamos voltar, de repente entra uma ocorrência, se tiver uma transferência de Covid, a gente só liga e avisa em casa, olha, não sei se vou chegar até meia-noite, por exemplo, porque se tiver a transferência às horas da tarde, transferência bem longa aqui e tudo, né? E simplesmente não sabe o que vai acontecer. E eu sempre converso com eles, eu digo assim que o médico e o enfermeiro, nós ainda tá ruim para todos, mas o médico e o enfermeiro, ele ainda é considerado profissional da saúde. O pior do que pode acontecer é que, assim, ó, nós trabalhamos em três, tem o condutor, ele é socorrista, ele tem todo o treinamento, inclusive os condutores são dos profissionais que treinam os médicos e os enfermeiros quando entram no SAMU, né? E eles não são reconhecidos como profissionais da saúde por lei. Nossa. Então, assim, se tá ruim para mim e para o enfermeiro, em relação, assim, à saúde mental, eu imagino para o condutor, que além de passar tudo isso, porque ele se aparamenta, assim como nós, ele coloca máscara, luva, óculos, fica com aquela roupa de brinco com calor, porque eu vejo meus colegas suando, 6 horas de transferência, são 6 horas suando, sem poder tomar água, nem na transferência, e muito menos antes da transferência, porque se a gente tomar muita água antes também, a gente não sabe que hora que a gente vai, né? Vamos poder se desparamentar. Então, assim, e simplesmente ele não é considerado profissional de saúde. Então, assim, é bem... como que eu vou dizer? Nem sei como que eu vou dizer assim. São coisas assim que enoja, sabe? Que enoja a profissão da gente, assim, você trabalhar uma pessoa que faz as mesmas coisas, que tá ali com você em tudo, que coloca a mão no paciente da mesma forma que você, e simplesmente ele não é reconhecido profissional da saúde. Então, assim, não é nem ou por mim, ou para o médico, é difícil, nem nada disso, mas é só assim, sabe? Desde o condutor, poxa, era o mínimo, né? E não acontece. E se não fosse o condutor, eu não estaria nem lá, porque quem leva a equipe é o condutor. Quem é responsável pela segurança de todo mundo é o condutor, né? Então, são coisas que sempre aconteceram, isso já é antigo, né? E só que aí parece que vai pesando tudo, sabe? Vai pesando tudo e chega uma hora que você fala, poxa, e nem isso, né? E nem isso, hein? Você podia contar como que é um dia, assim, na sua rotina? Por exemplo, amanhã você vai acordar, vai chegar no trabalho, como que funciona? Tá, então vamos lá. Vou colocar meus dias de sábado. É os dias aqui, é o dia que eu fico em shopping, 12 horas, né? Então, 7 horas, 10 para 7, na verdade, todo mundo já tá na base, né? A gente passa o caso na ambulância já, condutor de condutor, enfermeiro para enfermeiro, técnico para técnico, médico para médico, né? Depois disso, a gente já toma café rápido, porque a gente já
come alguma coisa, por mais que a gente já come em casa, a gente come alguma coisa quando chega lá, porque se entrar uma ocorrência em longa distância, a gente tem que ter se alimentado, pelo menos, né? Passou e isso a gente fica aguarda. Quando entra ocorrência, eles sempre fazem contato com a gente por rádio, e deslocam a gente por ocorrência. Nosso contato todo é por rádio ou por o próprio celular da ambulância, né? E a ocorrência terminou antes de 10 horas, por exemplo. Terminou 10 horas da manhã. Já senta, almoça logo, porque talvez vocês vão chegar só depois da janta, né? Depois da hora de jantar, então a gente já faz tudo isso. Vamos dizer que entrou uma transferência de paciente COVID para unidade básica, unidade avançada, né? Depois que nós chegamos na base, nós passamos amônia, né, em toda a ambulância, depois secamos, toda a ambulância também, isso também tudo é responsabilidade nossa, então não é só a transferência do paciente. Depois que a gente chega com o paciente, deixa o paciente no hospital e retorna para a nossa base, a gente tira tudo que tem ali exposto na ambulância, né, passa amônia em tudo, espera 5 minutos, deixa secar, espera 5 minutos, limpa toda a ambulância, para depois a gente estar disponível para fazer qualquer outra transferência, qualquer outro atendimento, que seja ele clínico ou de qual origem for. Então, assim, não é só o cansaço, assim, da transferência em si, de tudo isso. E são várias vezes que isso é feito, né? Às vezes, mais vezes no dia, mais do que 2, às vezes no dia, né? Então, se torna bem desgastante mesmo, extremamente desgastante. Imagino. E vocês não atendem só pacientes de Covid, né? Tem urgências de diferentes tipos. Acidente em rodovia, tudo isso. Acidente em rodovia, paciente que infarta, que passa mal em casa, a gente vai lá, leva o infartado para a origem, depois, enfim, transferência de pacientes que tem AVC, que vão para outros municípios, né? Então, é bem... Queria saber se lá no início, em março de 2020, quando teve essa primeira mudança, né, quando a gente ficou sabendo que estava em uma pandemia, começou a viver a pandemia, imagino que, né, no trabalho vocês tenham se adaptado, precisado se adaptar de várias formas para trabalhar em contato com essa doença. Lá nesse início, vocês já tinham algum tipo de previsão, assim, no sentido de a gente provavelmente vai trabalhar dessa forma por, não sei, 3 meses ou 6 meses? Ou, enfim, como que foi naquele início? Já tinha algum tipo de planejamento para viver a pandemia e esse planejamento foi furado pelo tempo que a gente está em pandemia ou não? Vocês esperavam mesmo que ia ser uma coisa de tempo indeterminado? No começo, quando teve os primeiros 2 casos de Covid aqui, aí teve, né, todos os postos se organizaram, começaram a fazer já toda essa rotina que estão fazendo hoje, né, de paramentação e tudo isso. Pensava-se ainda em assim, acho que vai ser assim ainda os próximos 6 meses. Só que aí os meses foram passando e assim, as pessoas foram, sabe, ficando mais despreocupadas, né, não tomando as medidas que inicialmente estavam tomando, e a partir daí realmente chegou um momento que eu mesmo li assim, vai pelo menos mais 1 ano, né, porque no começo todo mundo se assustou muito, então as pessoas se cuidaram muito no começo, e depois nem tanto, né, e aí todos que se perguntavam, vai quanto tempo? Qualquer profissional de saúde que falasse na época, não, vai mais 1 ano pelo menos e tudo, e ainda também não tinha vacina, como ainda, né, agora que começou, pelo menos os profissionais de saúde foram vacinados e tudo. E aí chegou um momento que a gente pensou já que vai pelo menos 1 ano. Só que continuou da mesma forma, né? Sem isolamento, sem nada disso. E aí que foi... Acho que os profissionais da saúde mesmo, eles já tinham a noção de que proporção que se ia tomar, sabe? Só foi dando tempo ao tempo para chegar nesse ponto. Mas não tem, é matemática, né? Não tem como dar certo. Uhum. Não é uma surpresa que tenha demorado, que esteja demorando, né? Porque ainda não acabou. De forma alguma. Pensando nos casos que você tem atendido no dia a dia, em tudo que já aconteceu ao longo desse ano, teve algum caso marcante, algum paciente em específico que te impactou de alguma forma atender?
acaba que assim, quando todos os pacientes que nós somos chamados para transferir são pacientes muito graves, que a grande maioria deles vai a óbito, né? Então a gente acaba meio que lembra de quase todos eles, assim, literalmente. Mas tiveram 2 casos, na verdade, que foi bem... que vai ser inesquecível, acho, para todo mundo que viveu. No município próximo aqui, na verdade, esse dia eu nem estava de plantão no SAMU. Nós acionamos o SAMU para transferir o paciente. Mas chegou uma moça de 14 anos, no 3º dia de sintomas, sem conseguir mais respirar. Com a mãe, e aí você vê aquilo e diz, olha, mãe, tá acontecendo assim, 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 a senhora tá entendendo o que tá acontecendo? Ela não estava entendendo muito bem, aí você tem que dizer para ela, falar assim, mãe, olha, é assim que tá acontecendo. A sua filha tá muito grave, ela vai precisar ser entubada, eu preciso que a senhora entre lá, fale tudo o que a senhora tem vontade de falar para ela, tudo, porque eu não sei qual é qual é a chance de sobrevida da tua filha. O que eu sei é que não é uma chance alta, não tem uma alta chance de sobrevida. E essa moça de 14 anos, que não viveu nada ainda, que inclusive já morreu, né, foi a óbito, e uma que nós vamos fazer uma transferência bem recente também, é uma senhora também de 30, agora não me recordo se 34 anos, é casada, tem um filhinho de 8 meses, né, também fomos chegando lá, ela estava já em insuficiência respiratória, precisava ser entubada, e o triste é você dizer para o esposo assim, olha, senhor, preciso que o senhor vá lá, converse com a tua esposa, explique, a gente explicar para ele o procedimento, o que vai acontecer, e aí a gente deixa o acompanhante entrar na sala, porque você não sabe se ele vai ver de novo a pessoa, né? E você tem que ficar escutando eles se despedirem assim, isso é muito triste, porque você sabe que você vai induzir aquela pessoa, você vai entubar aquela pessoa, e você não sabe se aquela pessoa vai falar de novo com ele. E a única certeza que você pode dar pro familiar é que assim, olha, por mais que você corra isso assim de não ver, de nada disso assim, no momento é o que a gente pode fazer por ela, no momento é o que dá para fazer. E a gente sabe que a grande maioria desses pacientes, depois que você ouve eles se despedindo e tudo, você para e começa a fazer o procedimento, você já olha para o paciente e diz assim, poxa, será que este paciente também, essa senhora também, não vai mais ver o esposo, né? E que a chance é muito grande, né? A grande maioria dos pacientes que são entubados, eles não recebem alta. Uhum. Então isso é bem, bem triste. E dos jovens, lógico, os idosos também e tudo, mas assim, quando é jovem, assim, a pessoa não viveu nada, né? Então eu tô entubando um paciente bem mais novo que eu, sabe? E poxa, né? Isso daí eu sempre digo assim, que isso é um tapa na cara da gente, sabe? Por mais que a gente se cuide de tudo, isso é uma corda, sabe? Uhum. E na sua rotina, assim, geralmente vocês perdem muitos pacientes? Tem tido que lidar com a morte diariamente ou como tem sido? Durante as transferências, não. Porque, na verdade, durante as transferências a gente não acontece muito de perder os pacientes, né? Acontece mais assim, a gente transferir o paciente grave e a gente saber que ele foi a óbito depois, né? Então, isso dele morrer ali na ambulância, assim, não. Eles morrem, às vezes, no primeiro atendimento, falecem no atendimento, quando já são graves e tudo, de insuficiência respiratória, param e não voltam mais. Mas a frequência não é tão grande, assim, como dos hospitais, não. Entendi. Às vezes nós somos acionados, assim, às vezes tem municípios um pouquinho menores, às vezes tem dificuldade, às vezes, de manejo com o paciente, então, às vezes, a gente tem que pedir para o colega que está na intervenção ir lá, dar uma assistência para o colega, fazer, deixar tudo tem que fazer e tudo, e voltar para a base. Isso acontece, mas de permanecer ali, de ver literalmente as pessoas falecendo assim, não. Uhum. Entendi. Sem querer ser insensível com a situação, mas você poderia descrever como que é o procedimento de entubar uma pessoa? Sim. Uhum. Deixa eu só me arrumar aqui. Então, o que é a intubação no paciente? Geralmente a gente faz naquele paciente que está com muita falta de ar.
que ele sozinho não consegue mais, né, ventilar e tudo. Então a gente cede o paciente, coloca uma medicação que ele fique dormindo, né, e coloca um bloqueador muscular, que para ele também não conseguir mais fazer o próprio movimento para ventilar sozinho, né. Aí nós colocamos uma lâmina, um laringoscópio, uma lâmina de aproximadamente uns 10 centímetros na cavidade oral, né, e com o paciente dormindo. E colocamos essa lâmina só para a gente poder, em palavras assim, fica mais fácil para entender, para poder levantar um pouquinho a língua do paciente, para a gente poder conseguir passar um tubo na traqueia do paciente, né? E a partir daí, a gente conecta o ventilador nesse tubo e ele passa a ventilar pelo nosso ventilador, que a gente deixa programado com os parâmetros que precisa ser ventilado. O paciente com COVID, né, que também é um parâmetro diferente. E a partir do momento que nós sedamos o paciente, que ele está bloqueado, que ele já não sente mais dor, não sente mais nada, né? É por isso que eu digo que assim, o problema de como está a pandemia agora, porque a grande maioria dos pacientes, eles não vão ter nem essa oportunidade de não sentir dor, de ser entubado, assim, sabe, antes de falecer. A grande maioria não vai ter essa oportunidade, até porque não tem ventilador disponível para todo mundo. Por enquanto, ainda tem sedação, né? Mas se continuar assim, também vai chegar um momento que não vai ter sedação. Então, você pode ter o médico, você pode ter o ventilador, você pode ter o tubo ali, não vai ter como você deixar um paciente dormir, entubado, acordado, né? Então, a gente vai começar a perder paciente por falta de recurso mesmo, infelizmente. Todo o tempo que a pessoa está entubada, ela fica sedada. Exatamente, é o ideal. A gente só desliga a sedação quando a gente quer tirar o paciente do ventilador mecânico, né? Mas, fora isso, ele tem que ficar sedado. O grande problema que está acontecendo imagina que quantos pacientes hoje estão entubados, né? No Brasil, por exemplo. E todos os pacientes usam midazolam, fentanil, então, assim, vai acabar, sabe? Vai acabar. Bloqueador neuromuscular vai acabar também. Então, o risco maior é de repente, você estar com um paciente entubado, não ter medicação mais para manter ele acordado, ter que decidir se ele vai morrer tentando ventilar sozinho, ou se você vai ter que estupar o paciente, porque não vai ter a mesma medicação, ou se ele vai morrer porque acabou o oxigênio, né? Difícil pensar nisso, né? Estar diante dessa possibilidade de ter que decidir sobre a vida de uma pessoa. Exatamente. E quando um paciente não é entubado, geralmente, se é uma pessoa que está precisando daquilo, mas se não tem um respirador, enfim, não tem possibilidades de ser entubado ele na hora, em quanto tempo ela vai a óbito? Depende. Não é regra, se não é regra. O paciente, às vezes, dependendo da proporção do acometimento pulmonar, ele vai em óbito bem mais rápido, né? Agora, enquanto o acometimento pulmonar é um pouco menor, então ele tem ainda um pouquinho, né? Ele vai ficar mais, às vezes, algumas horas ainda em sofrimento respiratório antes de ir a óbito, né? Mas a grande maioria, quando ele já chega com falta de ar, ele já está saturando muito baixo. Então, assim, se ele não tiver suporte nenhum do oxigênio até o momento dele ir a óbito, é bem curto, né? Ninguém vai ficar várias horas ali em insuficiência respiratória, sem ser entubado, se não tiver oxigênio e não ir a óbito, né? Uhum. É bem rápido. Uhum. Aqui, por enquanto, ainda não está acontecendo isso, né? Eles estão tendo suporte de oxigênio ainda, que aconteceu em Manaus, né? Que tinha acabado o oxigênio lá e tudo. Então, essa ainda, graças a Deus, não é a nossa realidade aqui. Uhum. Agora, pensando em tudo isso, né? Que você já falou, pensando também nessas possibilidades, né? De coisas que ainda podem acontecer, seja falta de medicamentos ou acabar oxigênio, enfim, de tudo que é possível imaginar e de tudo que já passou até agora.
o que dá para imaginar da situação nesse ano, pensando que a gente está agora fazendo um ano de pandemia, em uma situação não exatamente boa, né? O que dá para esperar desse ano? Até a população ser vacinada e em massa, dá para esperar que só piore. Dá para esperar que só piore, a situação só piore. E por mais que foram compradas agora, foi assinado o contrato hoje de comprar mais vacinas e tudo, né, pelo governo federal, assim, até chegar essas vacinas, o vírus já está infectando muitas pessoas, então, assim, a minha perspectiva é que piore muito, tá, em relação ao que está agora. E nós estamos agora em março, até dezembro vai continuar assim para pior. Essa é a minha perspectiva, é o que eu vejo que vai acontecer. Foi a mesma coisa que aconteceu ano passado, né? E aí, a partir daí, tudo vai depender de como que vai ser a vacinação. Se vai vacinar em massa, porque vacinar, assim, da forma que está sendo vacinado agora, ótimo, está sendo vacinado, ótimo, tudo bem, está sendo vacinado. Mas, assim, dessa forma não vai ter imunização em rebanho, que dizem, sabe? Não vai ter. E, infelizmente, vai piorar.